Fala trade, beleza? Hoje vamos analisar uma copy trade que gerou um baita sinal técnico gráfico. Mas a pergunta é: dava para enxergar esse movimento no fluxo? Fica comigo até o final, nós vamos ver isso na prática, usando o tape reading e o price action na veia. Bom, galera, para você que não me conhece, meu nome é Wilton Bonfim. E você está no canal Futuro Tape Brasil, onde a gente faz análise de tape reading, né? Dólar futuro, mini dólar. E teve uma copy trade, galera, recentemente, que gerou um sinal, né, técnico. A gente pode ver isso no gráfico. Você analisa aqui, ó, nesse dia 6 horas mais ou menos. O mercado ele vinha em projeção de queda, tá? Ele vinha caindo, veio caindo, veio caindo. Praticamente ele trabalhou em queda, né, o dia todo. E aí quando chegou já no finalzinho do pregão, aconteceu uma zeragem compulsória, onde o mercado ele despencou, veio cá embaixo, ele caiu aí. Se você analisar, né? Ele caiu mais de 60 pontos. Bom, e nisso gerou, né, acionou o stop de muita gente, começou a gerar, né, a zeragem compulsória. Mas a pergunta é, né, dava para enxergar esse movimento no fluxo, né? E é isso que eu quero trazer para vocês aqui agora, né? Fica comigo até o final e no finalzinho do vídeo eu vou trazer para vocês, digamos assim, um setup que mostra quando essas movimentações ela podem ocorrer, né? Uma movimentação forte de queda. Vamos lá, né? Vamos analisar no fluxo o que aconteceu nesse dia, né? Já foi quase no finalzinho do pregão, o mercado vinha em queda, né? E aí eu separei para vocês aqui, eu trouxe aqui, ó, o dia 26/6 que aconteceu, né? Essa movimentação, tá certo? O dia que aconteceu essa movimentação foi 26/6, 5, né? Umas 6 horas. E aí a gente vai analisar mais ou menos uns 10 minutos, né, de pregão e vamos aguardar aparecer o setup, né, aparecer o padrão e nós vamos estar falando no finalzinho do vídeo para vocês já poderem aplicar aí nas suas próximas operações. Vamos lá, vamos fazer uma breve análise do que estava acontecendo, né, nesse dia. A gente observa, o mercado veio caindo, né? Chegou nessa região aqui, fez um topo, aqui fez um fundo e aquela briga no meio aí da operação. Beleza. Aí agora a gente vai dar o play e vamos tentar analisar se a gente consegue identificar a movimentação que gerou a queda extrema. Vou dar play. Ok. Vamos analisar o fluxo. A gente observa aqui que no volume price de 1 minuto, o mercado está sem volume, baixo volume. Observa agora
e começou a entrar venda e tá tendo absorção. Beleza. O deslocamento de preço, né? Você vê que o vendedor ele bate, o vendedor bate, o vendedor bate, só que ele desloca preço aos poucos, claro, né? Esse período do pregão, já no finalzinho, é um pouco mais parado, né? Os players já conseguiu fazer, né, o seu papel, alguns estão posicionados, outros já zeraram. E aí, o mercado já está próximo do finalzinho. Aquele setup, né, aquele sinal técnico ainda não aconteceu. Você vê que as negociações estão acontecendo aí. Agora que começou a entrar volume, você lembra que no comecinho do vídeo tinha pouco volume, só tinha apenas uma faixa de preço que tinha lotes para ser negociados, né? Novamente perdeu volume, o vendedor bateu, foi absorvido, e aí agora a gente precisa aguardar as próximas movimentações. A gente analisa aí, a gente percebe que o comprador ele toma a 4, a 3, mas não desloca preço. Esse movimento aqui, ó, eu quero que vocês observem agora o volume price do cheio de 1 minuto. Observe que ele está verde, completamente verde. Aqui na minha tela, o verde é compra. Quer dizer que está tendo bastante compra, só que está sendo absorvida. Está tendo bastante compra, mas está sendo absorvida. Ou seja, os vendedores estão absorvendo as compras nessa faixa de preço. Por mais que ele venha a subir, ele está subindo com absorção e baixo volume. Perceba que no último minuto só foi negociado 55 contratos, 10 contratos, ou seja, baixíssimo volume para o mercado de dólar. Não é verdade? Então, a gente precisa analisar o fluxo, precisa entender o que está acontecendo, precisa ter calma. E no finalzinho do vídeo, vou trazer para vocês um padrão. Esse padrão acontece no volume price, tá certo, galera? O padrão acontece ali. Ele acontece no volume price. A gente consegue identificar, né? A gente consegue ter uma sensibilidade a mais na hora de entrar na operação. Esse movimento que aconteceu fortíssimo para baixo pode ser, né, causado por vários fatores, né? Um dos fatores pode ocasionar esse movimento é a zeragem compulsória. Nesse dia, por exemplo, a BTG era um participante que tinha vendido bastante, e aí quando chegou próximo dessa faixa de preço, ela começou a vender um pouco mais. Eu não estava operando nesse momento, eu não opero período, eu opero abertura de pregão, da abertura ali até 10 horas, 11 horas. Se tiver alguma notícia, né, eu estico um pouco mais, mas geralmente 10h30 já estou saindo das operações, né? Eu busco ali 10 pontos, dependendo do dia. Perceba agora, nesse momento, que o cheio acabou o volume. No último 1 minuto, não saiu negócio. Agora saiu, né, 5 contratos na venda, que foi absorvido. Ou seja, ele bateu, mas foi absorvido. Estão tentando jogar para cima. Mercado com fluxo baixíssimo.
baixa a liquidez. E aí a gente vai lendo o fluxo. A gente consegue perceber que o mercado tentou ir para cima dessa faixa de preço e não conseguiu. Os vendedores agrediram, tentou jogar para baixo de 93, não conseguiu. Tudo normal. Até agora, até o momento, a gente observa o seguinte, agora nesse momento. A gente observa agora que abriram liquidez no 94, né? Bastante volume ali no 94. Cancelaram. Esse horário geralmente é assim mesmo, é um pouco mais parado. As movimentações um pouco mais curtas. E aí o movimento acontece já no finalzinho do pregão, praticamente. E aí a gente analisa o que vai acontecer com o fluxo. Será que a gente consegue ver esse movimento no fluxo? Será que a gente consegue se antecipar, se proteger, entrar na operação? E assim, existe um padrão que ele acontece no dólar futuro, né? Principalmente no tempo, né, de 1 minuto. É um padrão onde acontece o seguinte: bastante venda, cada vem vendendo, deslocando preço, lotes grandes, lote de 500, de 300, vem vendendo um lote atrás do outro, e de repente o mercado vem caindo com né, uma frequência alta, e aí de repente forma uma barra verde grande, bastante barras de compra, e o mercado ele desacelera, não consegue continuar o movimento, mas também ele não volta. E aí, os vendidos, percebendo que o mercado não volta, continua a agressão. E aí o mercado acaba continuando o movimento. E é isso que a gente vai analisar aí. É isso que a gente vai analisar, né, quando esse movimento começar a acontecer. Vamos ter calma, vamos analisar o fluxo. O mercado perde volume nessa faixa de preço, nesse exato momento. Vamos analisar, calma, o que vai acontecer. Eu não costumo operar esse período, né? Geralmente esse período é assim mesmo, é mais parado, o mercado tem muita volatilidade. Olha só, começando a criar volume, ó, tá começando a criar volume. Os lotes estão começando a acontecer com mais recorrência. Olha só, Ágora bate 1.000 a 1. Olha a quantidade de venda. Olha o que está acontecendo nesse momento. Entrando bastante venda. Só que está tendo aqui uma pequena absorção. O mercado está caindo, só que está tendo uma absorção. Ou seja,
os comprados. Opa! Que é isso? Olha que movimentação interessante. Muito rápido, muito rápido. Teve uma absorção, aquele sinal dizia o seguinte: estava tendo bastante compra ou bastante venda, só que os comprados estavam absorvendo. Vamos ver o que vai acontecer. Movimentação interessante. Originou ali no 93. O fluxo mostrou a movimentação, né? Só que foi rápido para ambas as partes. No cheio, acabou o volume. Zero movimentação pelo cheio. Entrou bastante venda pelo mini. Aí o mercado trava nessa faixa de preço. Nada para fazer. Nada para fazer. Então é isso, né? A gente conseguiu ver a movimentação pelo fluxo. Porém, perdeu volume. Né? Perdeu o volume aqui. A gente não consegue ter esse parâmetro. Pelo cheio, perdeu completamente o volume. Ó, olha só. Começa a voltar um pouco de volume pelo cheio. Mercado tentando trabalhar acima do bola. Mercado tentando ir para cima do 61. O mini, o mini parou. Não entra negócio nenhum pelo mini, nem de compra e nem de venda. O mini parou. Bora ver se volta as negociações pelo mini. Foi interessante, hein? Aí deixou aqui, ó, bastante compra, o mercado não conseguiu passar, mas até agora tem esse sinal claro. Ó, começou a deixar um sinal aqui, ó. Tá vendo? Bastante compra, porém baixo volume, baixo volume. E o mini, ele não tá tendo negociações. Então não dá nem para poder, dá para clicar. Eu acredito que tá tudo ok, é questão mesmo da movimentação que aconteceu nesse período aí, nesse dia aí. O mini teria que voltar pra gente poder fazer alguma coisa aí.
Olha só, atenção, o mini volta às negociações, o fluxo vendedor ainda continua intenso, mas não dá para entrar na movimentação, porque isso aqui simboliza que está tendo venda, só que o comprador está absorvendo, pode ser que ele suba um pouco mais, bate a bola, o mercado está trabalhando acima do bola. O mercado volta a trabalhar ali no 85, 86. O cenário é de absorção, ou seja, bastante venda, mas o mercado está absorvendo. Ele volta para trabalhar, né, volta a trabalhar acima do 80. Isso aqui, ó, saiu. Vamos ver. É, de fato, o fluxo, né, mostrou uma pancada muito rápida. O mercado volta aí a trabalhar no 80. Começou a deixar um certo padrão aqui, galera. É o padrão que a gente vai falar um pouco, né? Eu vou começar a falar sobre esse padrão. Eu esperava que ele fosse acontecer, né, com mais rapidez, porém não aconteceu. Está começando a se formar aqui agora, nesse onde entra bastante compra e o mercado é absorvido. Pequena absorção, porém baixo volume. Significa que está tendo baixo volume. 100% aqui, ó, foi de compra, mas não passou. Porém, só foram 30 contratos. É um baixo volume. Perigoso. Tem parâmetro para se proteger aí. É necessário que o fluxo venha deslocando o preço para podermos entrar na operação. O mercado já volta a trabalhar para cima. Olha só, bastante compra. BTG compra, né? Compra a 5, a 6, a 7 e é absorvido. Isso aqui é absorção, ó, galera. Tá entrando compra, mas a compra está sendo absorvida. Olha só, esse padrão. Se tivesse mais volume, né, daria mais convicção para vender. E aí a 6, a 7. Porém, tá se formando o padrão, porém com baixo volume. Não vale a pena entrar dessa maneira. É aposta. Entendeu? A gente precisaria de um pouco mais de volume. O mercado parou aí. Tem Ágora querendo vender 250 a 7. É, aconteceu o movimento, depois voltou tudo para sua normalidade. Então é isso, galera. Ativa deixa o joinha de vocês, comenta aí. E agora vamos lá, eu vou trazer para vocês aí o padrão que eu havia comentado, né? Que acontece
nessa janela de tempo de 1 minuto do dólar cheio. O vídeo já está ficando muito longo. A movimentação foi só uma pancada mesmo, uma zeragem compulsória rapidamente. O mercado entrou em leilão, voltou. Exatamente esse aqui. Esse? Foi esse. Beleza, o mercado volta a trabalhar no 85. Continua a absorção. Tá tendo absorção. Compradores tentam jogar para cima, mas não conseguem. Os vendidos ainda estão atuando. E agora eu vou trazer para vocês. Eu vou parar aqui, viu? Já volto explicando o padrão de entrada.